Olá, essa é uma aula muito interessante que vai falar sobre as gestas transcendentes, as ações que parecem vir do mundo dos deuses para dirigir os assuntos do mundo e da humanidade. Hoje eu quero utilizar como base para essa aula o livro O Legado Templário, de Juan Atienza, que é o principal pesquisador do tema A Espanha Mágica. Ele vai falar sobre a Ordem do Templo na Península Ibérica, o surgimento dos Templários, mas especificamente hoje eu quero me ater a um capítulo desse livro aqui que nós vamos ilustrar. Eu vou ler e vou fazer uma ilustração para ficar bem legal para você que está assistindo. Eu recomendo que comprem esse livro. Esse livro é um livro bom para estudo medieval. E Juan Atienza ele traz um aspecto chamado a intra-história. Por definição, a intra-história é a história da vida tradicional das pessoas, aquilo que não publicam nos documentos e meios de comunicação e que fica à sombra da história conhecida. Em outras palavras, as entrelinhas da história. Essa é a intra-história e é esse aspecto que Juan Atienza procura retratar muito bem em O Legado Templário. É um livro para você ter, ler, consultar, reler, para quem gosta de estudar a tradição e a cultura medieval. Hoje nós vamos falar de Godofredo de Bouillon, ou Godofredo de Bulhões, que foi escolhido para ser o primeiro rei de Jerusalém, de uma maneira milagrosa, através, literalmente, segundo as crônicas contam, de um milagre. E ele tem aquela descendência curiosa que nós vimos nas aulas anteriores. Agora, para a gente entender essa história, eu preciso primeiro passar alguns conceitos para você. Nós estávamos, evidentemente, no contexto das cruzadas. O chamamento para essa cruzada acontece no Concílio de Clermont em 1095, pelo Papa Urbano II. Então há uma convocação para as cruzadas. Essa convocação para as cruzadas vai prometer para aqueles que forem em busca da tomada de Jerusalém das mãos dos muçulmanos uma indulgência, um perdão eterno por parte da Igreja. Então é nesse contexto que nós estamos ali. Quem era a ordem mais influente na Igreja, nessa época, na Igreja Católica, em Roma, era a Ordem de Cluny, cujo brasão é esse que você pode ver aqui. A Ordem Cluniacense, ela foi muito importante na restauração de certos aspectos da Igreja, uma ordem fundada a partir da Ordem de São Bento, e visava fazer uma restauração de Roma. Quando ela começou, esse era o objetivo. E ela criou inúmeras estratégias para isso e foi alcançando o poder, cada vez mais até alçar como Papa Gregório VII, que é esse Papa retratado nessa pintura. Bom, na época o papel mais importante, foram muitos na verdade, mas o papel mais importante da Ordem de Cluny foi a questão das investiduras. Antes da Ordem de Cluny, eram os imperadores europeus quem escolhiam os papas. Depois da Ordem de Cluny, basicamente, é a Igreja que vai assumir a autoridade e que vai reconhecer a autoridade dos imperadores. Claro que isso é um processo longo, que teve conflito, que não dá para ser relatado nesse resumo, mas essa é a principal conquista aí da Ordem de Cluny. E essa foi a questão das investiduras, que surge a partir do fato de que a nomeação de clérigos importantes por governantes seculares, quando feita por interesses pessoais, provoca a corrupção clerical, a corrupção da Igreja. E lá atrás, Cluny já havia surgido com a intenção de desfazer essa corrupção. Bom, isso aconteceu por volta da virada do primeiro milênio.
que era um momento onde os anseios proféticos estavam em alta, virada do milênio, fim do mundo, apocalipse na mentalidade medieval, isso era muito forte. Então, há esse processo, há a questão das investiduras, vira-se o milênio, estou acelerando o processo para a gente entender. E aí é que vem o Papa Urbano II convocando para as cruzadas. A guerra, na verdade, as cruzadas, elas são um contra-ataque da cristandade. Vale notar que o Islã havia tomado 2/3 dos antigos territórios cristãos. Então, Urbano II convoca, já temendo o avanço do Islã pela Europa, eles já haviam conquistado a Península Ibérica, então eles chamam os cristãos para retomar a Terra Santa, Jerusalém, que era sagrada para os cristãos. Isso acontece em 1095, e em 1099 vai acontecer a primeira cruzada, e os cristãos vão a Jerusalém, vão e tomam Jerusalém. Outro conceito importante que vai ser citado nesse capítulo que nós vamos ler de forma ilustrada é a palavra caudilho. Um caudilho é um líder militar da época, portanto um cavaleiro cruzado em posição de liderança, um nobre que guerreava. Finalmente, a Ordem de Císter vai aparecer também nessa leitura para a gente poder entender. A Ordem de Císter foi a ordem que depois se sobrepôs à Ordem de Cluny. Ela era uma ordem que buscava resgatar ainda mais as virtudes cristãs e, ao invés de buscar consolidar o poder da igreja, como fazia a ordem anterior, a Ordem de Cluny, a Ordem de Císter, essa que estamos vendo, a Ordem Cisterciense, ela já via no valor do trabalho como sendo uma virtude para que legitimasse esse poder. Então ela era uma ordem que surge de forma mais raiz, mais cristianismo verdadeiro, resgate a virtudes cristãs. Algo que Cluny pretendeu ser um dia, mas após tomar o poder tinha perdido. Então, os cistercienses surgem como uma reforma da igreja. E é sob a influência da ordem cisterciense que vai se desenrolar esse processo, conforme vamos ver, da eleição milagrosa de Godofredo de Bulhões como o primeiro a governar o reino de Jerusalém. Vale notar que o reino de Jerusalém ficou na mão dos cristãos de 1099, desde a conquista da primeira cruzada, até 1291. São 192 anos no total do processo. Não vou entrar em detalhes nessa aula. E por fim, um outro conceito que é importante nessa aula também é o cristianismo anacorético e a regra de São Basílio, que é uma forma de cristianismo monástico que vem do Oriente e acaba influenciando as ordens monásticas do Ocidente. Era uma forma de cristianismo mais eremítica, mais solitária, similar aos monges orientais, do budismo, por exemplo, e tinha influência do cristianismo oriental. Então, tendo feito essa introdução, nós podemos ir agora para a leitura de um trecho de O Legado Templário, que nós vamos ver agora, está na página 40 em diante, o caudilho predestinado. Vamos entender isso. Uma crônica das cruzadas publicada em Castela, provavelmente em princípios do século XIV, e seguramente uma adaptação de outras crônicas latinas e francesas anteriores e contemporâneas, pode resultar interessante na hora de fazer um balanço e uma revisão do que foram os inícios daquele acontecimento fundamental na história da Idade Média. O relato, do qual se conservaram várias versões manuscritas, e uma primeira edição feita em Salamanca em 1503, se intitula La Grande Conquista de Ultramar e constitui, seguramente, o mais completo compêndium daquela aventura transcendente, com um acréscimo do imenso valor acrescentado por certos relatos tradicionais que acompanharam os principais caudilhos entre os que se puseram à cabeça da primeira expedição. Ali nos é contado, no capítulo 29 do seu livro 1,
sobre muitos dos nobres cavaleiros que se cruzaram, dispostos a partir do Oriente, depois da ardorosa proclamação de Urbano Monte durante o Concílio de Clermont de 1095. Vemos, entre eles, um irmão do rei de França, o Conde de Flandes, Roberto de Normandia, Guilherme Espadalonga, irmão também do rei normando de Inglaterra, os condes de Béarn, de Auvergne, de Chartres, de Flores, de Orange, os senhores de Montpellier, de Caumont, de Bourneville e muitos mais. E entre eles, o que havia de converter-se em paladino indiscutível daquela primeira aventura divinal do Oriente, Godofredo de Bouillon, ou Godofredo de Bolhões. O caudilho predestinado. Não resta dúvida na hora de elucidar as razões pelas quais, cumprindo o fim imediato da cruzada, foi eleito Godofredo de Bouillon como rei de Jerusalém. Não existe acordo entre os historiadores. Alguns passam como que sobre brasas ao relatar essa passagem. Outros parecem evitar pronunciar-se, dando a entender cripticamente que conhecem razões que seria impossível publicar. Os mais sinceros continuam sem explicar como chegou a esse posto, aquele lorenês de 36 anos, mesmo que tenha renunciado a ser coroado e só aceitasse o título de defensor do Santo Sepulcro, pois nem tinha muitos méritos especiais como outros, que se bateram com muito mais valor. Nem procedia de uma estirpe que pudesse conceder-lhe um voto cego de confiança, mesmo sendo um muito distante descendente de Carlos Magno. Na verdade, a única coisa que realmente sabemos dele é que fora aliado, ainda muito jovem, do imperador Henrique IV, na luta das investiduras contra Gregório VII e que, antes de partir para a Terra Santa, junto com seus irmãos Eustáquio e Balduíno, desligou-se de todos os seus bens e propriedades, como se declarasse, por esta decisão, que não tinha intenção alguma de voltar para sua terra original. Até mesmo sua eleição, se é certo o que contam os cronistas, foi levada a cabo por uma assembleia de pró-homens cruzados, da qual não nos chegou o nome de nenhum deles, e que parece ter-se devido, o que resulta ser nada menos que incrível, a exagerada devoção que mostrava, tanto em público como em particular. O texto de La Grande Conquista de Ultramar refere que as pessoas que lhe eram mais chegadas, interrogadas quanto a seus defeitos pelos membros da Assembleia, chegaram a contar que suas orações eram intermináveis e que, quando estava na igreja, esquecia-se de tudo mais, inclusive de cumprir seus compromissos, deixando muitas vezes seus próprios cavaleiros esperando para jantar. A eleição de Godofredo de Bouillon como cabeça visível daquela aventura ultramarina que transformou os esquemas históricos medievais é a primeira chave que parece vir advertir-nos que os planos teocráticos da Ordem de Cluny não se realizaram inteiramente, segundo suas previsões. Em primeiro lugar, havia se mostrado decidido partidário das ideias imperiais e colaborara ativamente ao lado de Henrique IV, em sua luta pelo controle das investiduras contra o Papa Hildebrando, Gregório VII, ao qual chegou a fazer prisioneiro durante o assalto de Roma. Mas, ademais, segundo narram os cronistas contemporâneos, suas origens acumulavam elementos legendários, que associavam sua pessoa a mitos tradicionais, que não se encaixavam nas estruturas que os cluniacenses haviam traçado para o futuro papel político da Igreja e do Papado. Segundo estes mitos, que La Grande Conquista conta com toda a minúcia ao longo de 91 capítulos do livro 1, Godofredo de Bouillon era neto do Cavaleiro do Cisne, e este personagem, inscrito na tradição ocidental e envolto em chaves de caráter mágico, heterodoxas umas, pagãs as outras, forma parte de uma mítica cujos elementos se integram em narrações que abarcam
uma amplíssima faixa no sentimento medieval, desde a épica novelesca dos 7 infantes de Lara, em Castela, até os mitos nórdicos do Graal, que louvavam como protagonista a Lohengrin, o filho de Parsifal. Declarar Godofredo de Bulhões como descendente do Cavaleiro do Cisne era envolvê-lo naquela sacralidade ancestral que só alcançam os predestinados, os portadores do signo, que os identificará como eleitos dos deuses para realizar as grandes gestas transcendentes. Essa era, com certeza, a intenção de Cluny, mas criando seu rei do mundo a partir da ortodoxia imposta a partir de Roma, e nunca a partir de uma tradição que a Igreja não podia controlar. Sem dúvida, essa predestinação existia, foi cuidadosamente preparada por caminhos insuspeitos em relação aos que a história já começa a ter notícia. A cavalo no milênio, desde o final do século X até bem dentro do século XI, produzia-se na Calábria um movimento eremítico que podemos qualificar de insólito. Nasceu ao mesmo tempo que a reforma cluniacense, mas, ao contrário dela, seu fundador, São Nilo, nascido por volta de 905, conduziu seus seguidores pela regra de São Basílio, explicitamente proibida pela Igreja Romana desde que se implantara a de São Bento, sob os auspícios do Papa Gregório Magno no século VI. Na Apulia, pode-se encontrar ainda restos de sua lavra, construídas à semelhança das que reuniram os eremitas dos desertos de Tebas e Cisjordânia no primitivo cristianismo anacorético. Os cenobitas calabreses viveram a cavalo das influências islâmica e normanda, até que os monges de Monte Cassino lhes cederam um lugar onde concentrar-se e viver apartados das vicissitudes daquele instante histórico. O lugar se chamava Velle Luce, o Vale da Luz, e num dos picos vizinhos se encontravam os restos do Mercurion, um santuário pagão dedicado a Hermes, a divindade sincrética procedente do Egito, cujo culto se estendeu por toda a bacia mediterrânea, com toda a carga de conhecimento esotérico que comportava sua fama como mensageiro do saber dos deuses. Curiosamente, também, os eremitas de São Nilo, atenção para a procedência deste nome, Nilo, logo adquiriram fama em meio ao povo do sul da Itália, como grandes astrólogos capazes de predizer o destino dos fiéis. Se bem que os eremitas calabreses se mantivessem sempre afastados do mundo e de seus avatares, chegaram a ter cerca de 300 cenóbios e obtiveram do Papa Pascoal II, em 1105, um privilégio de exceção que os autorizava oficialmente a seguir a regra oriental que escolheram um século antes. Expandiram-se pouco pela Europa, a ponto de ter-se apenas notícia de uma fundação alemã em Burtscheid. Certamente, em torno do ano 1060, que é data aproximada do nascimento de Godofredo de Bulhões, um grupo deles remontou pelas terras francesas até o norte e foi instalar-se nos territórios da atual Bélgica, no Bosque de Orval, que formava parte dos domínios da Condessa Matilde de Toscana e do Conde Godofredo o Corcunda, pais adotivos do que seria o caudilho reconhecido da Primeira Cruzada. Uma extensíssima tradição e com traços de realidade aponta para a evidência de que um daqueles eremitas era Pedro, o Ermitão, o mesmo que pregou a cruzada paralelamente à chamada de Urbano II, aquele que partiu para a Terra Santa precedendo a cruzada chamada dos Cavaleiros, acompanhado de um impressionante exército de 40.000 indigentes que foram morrendo pelo caminho, como que preparando a via salvífica que posteriormente seria seguida pelos guerreiros organizados. Parece que, tão silenciosa e misteriosamente como chegaram, os eremitas calabreses abandonaram seu refúgio de Orval por volta de 1108. Imediatamente, a recém-nascida Ordem de Cister
fundada por Esteban Harding e com São Bernardo de Claraval como eixo de seu ideário, apoderou-se do lugar e fundou nele uma de suas mais importantes abadias. Mas não parece que regressaram todos a seu lugar de origem, pois as crônicas da cruzada, e entre elas La Gran Conquista de Ultramar, deixaram entrever a presença de religiosos calabreses entre os que entraram vitoriosos em Jerusalém, e entre eles o bispo de Mantran, que teria sido, segundo a crônica, o que encontrou a chave milagrosa que decidiu que caísse sobre Godofredo de Bouillon a nomeação de rei, em confronto com as aspirações de outros importantes caudilhos da cruzada. Conta a crônica castelhana que os membros da Assembleia, tendo dúvidas sobre quem seria merecedor daquele título, impôs-se a voz do bispo calabrês, que propôs que todos, Assembleia, clérigos e caudilhos, acudissem em penitência ao Santo Sepulcro, que os chefes militares, entre os quais se dilucidaria a decisão, levassem velas apagadas, abre aspas, e roguemos todos a Deus, que aquele que a acender seja o rei de Jerusalém, e que demonstre logo sua virtude sobre a sua chama, de maneira que ela acenda, e aquele a quem ela acender, que alcemos por rei, a honra de Jesus Cristo. Continua contando a crônica que todos aceitaram isto, que os paladinos fizeram penitência e jejum de pão de cevada e água, cada um 3 bocados, e não mais, e que, quando caiu a noite, reuniram-se em torno ao Santo Sepulcro, unicamente iluminado pela lamparina do altar, pedindo todos conjuntamente que o Senhor lhes concedesse a luz, enquanto cantavam o Veni Creator Spiritus. Subitamente soou um estrondo terrível, abre aspas, e depois veio um relâmpago, que entrou pela igreja como fogo, e de passagem acendeu o círio do duque Godofredo de Bouillon. Fecha aspas. Agora eu quero deixar um pequeno trecho de professor Orlando Fedeli, já falecido. Foi um professor católico, defensor da tradição, da família e da propriedade privada. Foi doutor em História pela Universidade de São Paulo, lecionou em São Paulo, ministrou aulas na PUC e universidades no Canadá e nos Estados Unidos. Falava bastante sobre história medieval e vamos ver agora o que ele fala sobre Godofredo de Bouillon. Primeira cruzada, Godofredo de Bouillon era um homem extraordinário. Quando ele conquistou Jerusalém, ele foi eleito rei de Jerusalém, ele recusou. Ele não era defensor de terceiro mandato, de eterno mandato, como Chávez da Venezuela, outros por aí. Ofereceram a ele o título de rei de Jerusalém, disse que não aceitava, porque dizia ele, não quero ser coroado de ouro, onde Cristo foi coroado de espinhos. Isso é um homem grande. Isso é um homem grande. Esse homem tinha uma força hercúlea. Na batalha de Antioquia, com um golpe só, ele cortou um gigante turco ao meio. O homem estava a cavalo, cortou com um golpe só pelo meio, caiu a parte de cima, o resto ficou preso no cavalo e entrou em Antioquia de volta. Quando ele conquistou todo o Oriente, com 300 cavaleiros apenas, alguns emires turcos foram submeter a ele e encontraram sentado no deserto, sentado no chão, sobre uma barraca. E perguntaram, se espantaram, como é que um homem conquistador do Oriente todo estava sentado no chão? E ele respondeu com grandeza, a terra de onde eu vim, a terra para onde vou voltar, porque a terra não pode ser para mim um trono durante a vida. Nós somos feitos de terra, nós voltaremos para a terra com a morte. Por que a terra não pode ser um trono para o homem? Godofredo de Bouillon não sentava no chão, Godofredo de Bouillon se sentava sobre o globo terrestre. Nisso consiste a grandeza, em ver nas coisas pequenas, ver as coisas menores, por um ângulo superior, pelo ângulo da grandeza. Ele não sentava no chão. Nenhum rei teve um trono maior que o Godofredo de Bouillon, o globo terrestre.
A terra de onde eu vim, a terra por onde eu vou, por que não pode ser para mim um trono durante a vida? Me lembro de uma professorinha, num colégio estadual, 40 anos atrás, saindo do colégio, sentada na sarjeta, esperando o ônibus. Na sarjeta. Dizia parabéns. Ensinava com lama na boca. É natural sentar na sarjeta onde passa água suja. Mas Godofredo de Bouillon não sentava na sarjeta, nem no chão. Sentava sobre a terra. Perguntaram os emires turcos se era verdade que ele cortava um homem ao meio com um golpe de espada. Ele disse que sim. Disseram que não acreditavam. Trouxeram um camelo e ele cortou o pescoço do camelo com um golpe só. Isso é impossível, sua espada está enfeitiçada. Ele mandou chamar outro camelo, mandou buscar outro camelo. Trouxeram-no, ele pegou a espada dos turcos, cortou o pescoço do camelo com a espada dos inimigos. E eles se espantaram e perguntaram, como é que você tem tanta força? E ele respondeu, com grandeza, porque minhas mãos jamais pecaram contra a pureza. Assim era esse homem, que quis ser enterrado aos pés do Calvário, para ressuscitar o dia final, aos pés do Calvário da cruz, onde Cristo, morrendo, deu a vida a toda a humanidade, eternamente, para toda a humanidade que crê, pratica, obedece ao Papa e aceita os sacramentos de Cristo. Grandeza. Ao anjo da grandeza, e Godofredo de Bouillon tinha grandeza. Homens pequenos e miseráveis que vivem na sarjeta, amando o que é baixo, mas há homens grandes. Essa é a base do Instituto São Brandão. É por onde você precisa começar. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. sãobrandão.com.br